Dia. Tá todo mundo aqui já? Acho que dá mais 1 ou 2 minutinhos aí, né? Já podemos iniciar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. O cara fala. Eu falei isso. Thalita, 10h05 podemos iniciar? Tem mais um colega aí que tá chegando. Ok, vamos aguardar 2 minutinhos. E aí, não quis mais vir aqui pro sul? Clima agradável? Em dezembro a gente tá aí. Só para brincar contigo, viu, Thalita? Dentro de novembro, agora, acho que foi semana passada, teve um dia que deu 9 graus. Agora a tendência deve ser aumentar, né? Não, tá quente, né? Até para nós Agora a foi tendência deve ser quente. geralmente já não tem mais momento frio assim. O clima realmente está oscilando bastante. Espero que em dezembro e janeiro esteja bastante quente, que é quando a gente vai voltar aí. Verão, né? Não é pra estar frio. Oi, Thalise, bom dia. Oi, bom dia, tudo certo? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Vamos lá, pessoal? Tá todo mundo aí? Pode dar início, Thalita. Tem mais um colega que está chegando aí, mas pode dar início para nós não atrasarmos a agenda. Juntamente ali no perfil do Rodrigo, então, também já temos a participação do Thalisson, ambos são do PCP, e o Johnny Schultz está chegando aí, mas pode dar início. Ok. Quem que é do PCP? Desculpa. Rodrigo e Thalisson, está aí nessa tela, o nome é Rodrigo. E o Johnny Schultz está chegando, só. Foi no banheiro rapidinho, tá vindo aí. Na verdade, a preta é uma modelo. Pode dar início, Thalita. Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, a pedido do Navarro,
a gente vai fazer as entregas da UBS não de uma vez. Não vamos entregar todas as telas de uma vez. Navarra achou que vai ser mais fácil testar se a gente entregar parcelado. Então, eu fatiei em algumas telas, tá? Então, essa primeira entrega está previsto a tela de recebimento e a tela de programação do PCP, para já entregar para vocês, e também hoje que a gente vai fazer o acesso do pessoal da UBS. Então, antes de qualquer coisa, eu quero alinhar isso com vocês. Como que a gente vai fazer os acessos, tá? A gente vai fazer de uma ou duas pessoas que vocês indicarem aí, e essa pessoa pode ir replicando, pode ir fazendo o acesso dos outros colegas, tá bom? Pode ser assim? Que aí a gente manda o link e o usuário, o link, o usuário e a senha para essas pessoas que você indicar, Marcelo. Ou, enfim, o Rodrigo, alguém indicar que a gente Claro, precisa podemos mudar. E conversar aí, enquanto time e aí a gente denomina essas pessoas. Minha sugestão é que mais pessoas usem, né? Enfim, uma pessoa A tem um ponto de vista, lembra de algo, uma pessoa B tem outro ponto de vista, lembra de algo também, e vamos sanando não, as eu estou dúvidas também. falando para criar os acessos. Então, a criação do acesso, a ideia é a gente cadastrar aqui na Agrofarm uma ou duas pessoas aí, e essa pessoa ir fazendo o acesso das outras que vocês precisam, tá? Porque vocês podem criar acesso. Então, a gente vai criar o usuário aí, no caso. Então, a gente vai criar um ou dois usuários, aí vocês falam de quem que a gente cria, do campo, acho que a gente fez da Patrícia, por exemplo. Aí a Patrícia criou para o pessoal do campo lá, todo mundo. E aí a gente vai fazer dessa mesma forma. Então, aí vocês me falam quem que vai e a gente já manda lá um tutorial de como que cria o usuário, de como que troca a senha, tudo certinho. Certo? Então, você já quer me falar? Você quer me falar depois? Porque aí eu já mando o link de acesso lá na homologação para o teste. E aí vocês organizam aí quem que vai precisar e qual que é a senha, se vocês vão criar uma senha padrão ou não, para a pessoa poder alterar depois. Eu gostaria do acesso, então, para o Luiz Felipe, para o Rodrigo, que pode daí, então, utilizar juntamente com o Thaleson. Tá. Então, o Luiz Felipe e o Rodrigo vai criar o acesso das outras pessoas. É isso? Ah, tá bem. Positivo. Então, fechou. Anotou aí, Carol? Criar acesso para o Luiz Felipe e para o Rodrigo, e aí você manda o tutorial no e-mail para eles. Copia o Marcelo, por favor. E Pode, Thalita, pode me colocar nesse e-mail também. O Gustavo não vai conseguir participar, mas aí o Gustavo já começa a fazer as instruções também da parte da UBS, né? Dessa parte que já vai estar liberado. sim, Thalita, o Gustavo tem acesso já à plataforma. Eu só preciso liberar o módulo da UBS aí para ele, então. Então, Isso. eu preciso, Ah, na beleza. verdade, só colocar o perfil da UBS para ele ter acesso ao módulo. Ele já tem acesso. Sim, ele já tem acesso Tá à bom? parte do técnico. Isso, mas para o pessoal que ainda não tem login, não tem usuário criado. Então, o Gustavo já tem. A única coisa que a gente tem que fazer é agregar lá o perfil da UBS para ele ter acesso ao módulo da UBS. Oi, Patrícia, Thalita, pode falar. mais uma dúvida. Então, para adequar o perfil para as pessoas que vão fazer os testes da UBS, seria ajustar e liberar esse módulo UBS no perfil do usuário, no caso. Deixa eu te falar qual que é o perfil deles. Eu vou te copiar também, tá? Porque caso eles. Vou te copiar também, tá, Patrícia? Porque caso eles tenham alguma dúvida. Exatamente. Eu também me coloco à disposição para ajudar na questão de Isso, usuário, perfil, enfim. aí você ajuda. Mas, ó, o perfil da associada ao UBS, por enquanto, é o administrador UBS, tá? Aham. E Ok. aí, esse administrador UBS, ele vai ter acesso a tudo. Depois que a gente subir em homologação, a gente vai ajustando os perfis. Depois que a gente tiver lá no final, a gente vai ajustando o perfil a perfil e vai fazendo as restrições de tela. Mas, por enquanto, eu vou liberar o admin para todo mundo. E aí, no final, a gente faz um ajuste de perfil.
porque na verdade eu não coloquei no escopo que cada perfil vai ter acesso a qual tela. Então a gente faz agora. Agora não, a gente faz no final disso tudo aqui, tá bom? Aí a gente faz um perfil para o PCP, a gente faz um perfil para o controle de qualidade, enfim, todo um perfil para a expedição, e a gente vai vendo que cada perfil precisa ter acesso. Mas agora, Patrícia, tem só um perfil, administrador UBS lá. Perfeito, tá? Entendido. Combinado. Eu vou mandar isso no e-mail também, falando qual perfil que libera o módulo de UBS. Show. Então, vamos lá, pessoal. Bom, quando vocês entram aqui no AgroForce, vocês vão ter todos esses ícones aqui do lado esquerdo, tá? Do planejamento até configurações. Com o perfil Admin UBS, vocês vão ter acesso, vai acender para vocês UBS e configurações, para vocês terem acesso aos cadastros da UBS também, tá? E o restante vai ficar tudo marca d'água. Ah, Thalita, eu quero ter acesso ao campo. Aí vocês podem conversar com a Patrícia, porque para liberar o módulo de campo, é só ir lá num perfil de usuário e agregar um perfil de técnico de campo, administrador de campo, que acende aqui o módulo de campo, tá? Então, meio que a gente fez um perfil administrador para cada módulo, para ir liberando o módulo separadamente. Ok? Então, vocês já vão entrar logado direto aqui na tela da... Na verdade, vocês vão entrar logado na tela do PCP, vou falar a verdade, tá? Então, vocês vão entrar logado aqui na tela do PCP, que é a primeira tela que a gente tem, que é a tela de programação. Mas eu vou começar mostrando para vocês a tela do recebimento. E aí, depois a gente vai para o PCP. Pode ser? São as duas telas que eu vou entregar hoje. Muito provavelmente vai liberar desses subícones aqui para vocês, tá bom? Vocês vão ver que algumas telas já estão terminadas, outras telas não estão, mas eu vou pedir para vocês não ficarem muito emocionados. E a gente vai fazer. O silo está terminado, por exemplo, mas eu vou explicar a sistemática dos silos para vocês numa próxima entrega. E o beneficiamento está em processo, o beneficiamento não está terminado. Então, vocês vão clicar aqui, vai aparecer a tela dos silos, vocês vão ver que está funcionando. Mas eu vou pedir um pouquinho de calma, tá? Eu não vou colocar a marca d'água aqui, que é para vocês realmente terem curiosidade e entrando aqui nesses subitens que a gente já está liberando. Ok? Mas se entrar numas celas que eu não entreguei e não está funcionando, não se assustem. É porque a gente não terminou a lógica dela ainda. Então, vamos lá. Então, aqui na tela do recebimento, é onde a gente tem a integração, teoricamente, com a balança. Tá? Então, como a gente não integrou com a balança ainda, é um passo que a gente vai fazer, eu deixei os campos para vocês digitarem manual para os testes. Então, e também não tem o QR Code da logística, né? Então, lá no final, para falar bem a verdade para vocês, esses campos eles vão se inserir automaticamente com a leitura do QR Code quando o motorista entrar. Mas para vocês testarem, inclusive as contas que a gente tem aqui, para vocês testarem as lógicas que a gente colocou aqui na tela, eu deixei os campos abertos, por enquanto, tá? Então, conforme a gente for caminhando, essas travas vão sendo implementadas. Então, vamos lá. Se vocês clicarem aqui no botão inserir, ele vai pedir para você selecionar um campo, e quando você seleciona um campo, automaticamente ele já traz todas as informações referentes a esse campo. Thalita, eu não trouxe umidade da colheita, porque não tem umidade da colheita. E aqui tem um acesso aos resultados da pré-colheita. Então, quando tiver lá lançados os resultados da pré-colheita, vocês vão conseguir ver todos os resultados que teve lá, certo? Quando tiver lançado. E essas informações aqui do Romaneio, elas estão abertas, mas lembrem-se, ela vai vir do QR Code do motorista. Então, só para vocês testarem, eu vou pedir para vocês colocarem todas as informações, tá? O Romaneio, teoricamente, já vai puxar o nome do motorista e a placa. E aí, aqui que vem as contas.
O peso bruto, ele está aberto, mas ele vai ser integrado com a balança, mas vocês vão colocando as informações aqui para a gente ir verificando todos esses cálculos. Então, vocês estão vendo a minha tela? Tudo que é mais cinza, vocês não conseguem imputar, porque são cálculos automáticos que é feito aqui. Então, tem uma memória de cálculo aqui que eu preciso que vocês testem. Ah, como que eu vou testar, Thalita? Na unha mesmo. Vocês vão colocar lá na planilha do Excel e ver se o peso líquido faz sentido se eu tirar 1.580 de 2.600, tá? Você vai dar 1.013 mesmo. Então, vocês precisam fazer essas validações de fórmulas para mim. Então, conforme eu vou colocando o valor aqui do desconto da umidade, vocês vão vendo que esse número aqui, ele vai mudando. Então, aí no final, ele descontou a tara, o peso da umidade e o peso da impureza. E calculou a umidade automaticamente aqui. Tá bom? Muito provavelmente lá no controle de qualidade, isso aqui deve vir em grama que vocês fazem, e aí vocês têm que... a gente vai transformar em quilo e trazer para cá em quilo já automaticamente. Então, certo essa parte de vocês validarem as contas? A qualidade está antes dessa tela aqui, né, Thalita? Não entendi. O controle da qualidade está antes dessa tela aqui, né? Na verdade, é ao mesmo tempo, porque o recebimento vai acontecer e essas informações ainda não vai existir, porque vocês calam ela depois que entra, certo? Então, ele vai ler o romaneio na entrada e vai fazer a calagem depois. Então, essas informações, ou elas vão entrar concomitantes, ou essas informações vão entrar com uma diferença de tempo. Então, você vai ter informação de romaneio e não vai ter informação da tara, porque ele ainda não passou na moega. E não vai ter informação de impureza. Mas eu estou terminando a tela do controle de qualidade, essas informações vão vir do controle de qualidade, por exemplo. Então, aqui tá para vocês colocarem tudo de uma vez, mas na realidade a gente sabe que não vai vir todas essas informações de uma vez. Vai vir o peso bruto e depois que tarar, que vai vir aqui o peso, certo? E aí, a classificação para semente e grão-indústria, que eu fiquei na dúvida, tá? Eu deixei aqui para teste um drop-down para vocês escolherem, mas eu preciso entender se o controle de qualidade vai colocar isso na mão e vai puxar para cá automático, ou se tem uma lógica de acordo com os números obtidos, para a gente já classificar automaticamente. Sim, por isso que eu perguntei se o controle da qualidade... Ele vem depois da calagem, né? Então, assim, pensa que essa tela, ela agrega informações. Então, essa tela, ela vai trazer tanta informação do campo, essa tela é um histórico do romaneio. Então, esse romaneio veio da onde? Desse campo. O controle de qualidade vai entrar na calagem, na hora da calagem. E aí, eu preciso saber, essa classificação, ela vai vir de lá, né? Certo? Ô, Tanise, lá do controle de qualidade. Não, eu olhei a questão da umidade ali, a gente só vai ter a umidade na informação da carga primeiro. Só que na sequência da umidade é o que ele já vai fazer os testes, né? Você vai ter, na verdade, o que você vai ter aqui para cálculo de carga líquida, você precisa da umidade e da impureza, certo? Uhum. Então, você vai ter isso, umidade e impureza. Eu vou te mostrar onde vai ficar o restante das informações, tá? Do romaneio. Junto com os outros testes de qualidade, né? Umidade e impureza. Todas as informações. Por que umidade e impureza está aqui? Porque são as informações que precisam para fazer o cálculo do peso líquido da carga. Thalita, Tem alguém falando? Eu não estou ouvindo. Oi? os dados, como dano mecânico, Marcelo, se tem mais alguém com o computador contigo aí, pede para O fechar. Pablo, se o Pablo puder fechar o microfone. Pode falar, quem ia falar? agora sim. E o Thalita, o dano mecânico, enfim, aqueles dados que a gente passou, que são dados necessários na etapa de classificação, olhando para a parte de semente, eles não entrariam nessa etapa aqui, informações da carga? Ele vai estar no romaneio. Vocês estão muito apressados. Mas assim, ó,
O recebimento, ele vai mostrar as informações que eu preciso para o peso líquido. Aí, cada romaneio aqui, se vocês verem, ó, ele vai ter as informações do controle de qualidade. E aqui no controle de qualidade, ele vai trazer todas as informações que vocês me passaram, que pode ter lá da calagem, tá? Então, cada romaneio vai ter essa informação. Então, qual foi a data da análise, que foi na carga, qual o status, então, Marcelo, qual que é a me corrija se classificação. eu estiver errada, mas a qualidade acontece antes de pesar, de tudo isso, né? Acontece antes. Eu levantei a mão aqui, pessoal, deixa eu trocar uma ideia. O que a gente está querendo dizer, Thalita, a ordem, entendeu? A qualidade acontece antes do peso da balança. Então, essa tela aqui é uma tela que agrega informação. Ok, a qualidade aconteceu antes. O que vai acontecer é que o peso da umidade da impureza vai chegar aqui primeiro com o peso bruto e da tara. Aí não tem problema. O que eu estou mostrando para vocês é que o peso líquido ele vai ser calculado aqui nessa tela. Qual a ordem que vai chegar as informações aqui? Não tem muita importância, preciso chegar. Na verdade, eu preciso integrar as informações e ele precisa fazer esse cálculo do peso líquido da carga. Tá? O que eu fiz foi trazer as informações da carga especificamente para calcular o peso líquido e separei as informações da calagem. Então, vocês vão ter uma tela só para as informações da calagem. Ah, você trouxe a classificação para cá? Eu trouxe a classificação para cá, porque é importante. Na verdade, eu trouxe a classificação aqui para o front-end, para vocês baterem aqui e já enxergarem. Então, se vocês abrirem aqui, vocês já vão ver se é grão e vão ver algumas informações importantes. Thalita, Então, acho que a Márcia tem alguma coisa a acrescentar dessa parte também. Ela tinha levantado a mão aqui, acho que ela tem algumas informações. Só uma dúvida. Hoje, para nós dar entrada e registrar no sistema o peso líquido, é mediante a carga aprovada. Por isso que, como a Tanise comentou ali, o nosso primeiro processo é fazer a análise da qualidade e dizer se aquela carga está aprovada ou não, para ir para a fase de pesagem. Isso vai ter algum travamento via sistema? Ou tudo que a gente der entrada, indiferente se eu vou depois colocar ela como indústria ou se eu não vou internalizar, vai impactar de eu não colocar o peso líquido? tudo que for reprovado, tá vendo que tem um status aqui? Ele vai ficar vermelho, acho que o de baixo está reprovado. Tudo que for reprovado, ele vai travar. E aí ele não vai deixar você fazer mais nada e ele vai ser classificado como grão indústria, tá? Basicamente. Deixa eu mudar aqui. Só para ficar lúdico. Mas esse grão indústria, se ele não for depositado aqui, ele não vai dar entrada como sistema, ele só vai ficar um registro de informação que chegou uma carga na calagem, foi reprovada, para a gente ter o histórico do que reprovou e o que aprovou, mas não necessariamente que tem que dar entrada como indústria. É que na lógica que eu coloquei no escopo, tudo que é reprovado aqui de carga, ele é classificado como grão indústria, não é assim que acontece? Porque tem algumas cargas que retornam para o produtor, a gente não descarrega aqui. Então, dificilmente essa unidade aqui, ela vai receber indústria, ou vai entrar indústria em outras unidades. Mas cargas de cooperante, se chegar aqui e reprovar, a gente não dá entrada e manda de volta para o produtor no campo. Aí ele vai dar o destino onde é que ele quer descarregar. Entendi. Mas, teoricamente, não teria que vir aqui da pré-colheita reprovado, porque a pré-colheita reprova o campo, né? Então, a gente fez uma lógica vinculada à pré-colheita, que só vai colher campo aprovado lá na pré-colheita. Então, por isso que até que tem os resultados aqui da pré-colheita para vocês conseguirem fazer a visualização. Então, só vai chegar aqui campos que a classificação na pré-colheita foi aprovada. E aí, vocês fazem a mesma lógica depois da pré-colheita, carga a carga, para ver se a carga vai ser aprovada, vai ser devolvido ou não para o cooperante, é isso? É que eu posso ter um dano mecânico na colheita que eu vou pegar aqui na entrada, principalmente, né? Das reprovações. Tá. Ou algum Então, você... aproveitamento, enfim, eu posso ter alguma situação, são poucas, mas eu posso ter uma situação que vai chegar a carga aqui e eu vou reprovar, ou não vou dar entrada nela aqui, ou por um excesso de umidade, ou por alguma condição diferente.
Então, quando o status aqui é reprovado, esse daqui é da calagem, tá, pessoal? Que é as informações da calagem. Então, quando o status da calagem for reprovado da carga, o que acontece com ela? Porque a lógica que eu desenhei é que, uma vez reprovado, ele classifica automaticamente como grão-indústria. Se não é assim, ele pode ser grão-indústria, quem decide se ele é grão-indústria e qual que é o outro caminho? Alguém sabe me dizer se ele é reprovado? Quais os caminhos possíveis para uma carga reprovada? O que acontece se ele não é classificado como grão-indústria? Se ele Só está vai voltar para o cooperado, Thalita, que nem a Márcia falou. isso. E aí, se o que eu se- faço com ele no sistema? Assim, a lógica que eu faço no sistema é reprovado e eu não faço nada com ele no sistema. Posso botar uma linha como invalidado. Isso aí. Então, uma vez reprovado, quem vai decidir se ele é grão-indústria e como que classifica isso na calagem? E qual que é a classificação que eu dou para ele aqui na calagem, quando é retorno para o cooperante? Devolvido? Seria, na minha visão, né? Quem teria que dar o status reprovado é a área técnica. Ele teria que aparecer ali os critérios, reprovou em um dos pontos. A pessoa que está no recebimento, ela não tem autonomia para reprovar essa carga. O aprovado, ele vai liberar automático, está tudo dentro dos critérios, mas se tiver algum que está fora, tem que vir subir a informação para o técnico liberar se essa carga que saiu dentro de um dos critérios vai ser dada entrada ou não. Eu não entendi. Então, seria o pessoal do campo que diria se a carga vai para grão ou se ela vai retornar para o. Ou se ela vai ser devolvida. Isso, o status seria Isso aí. devolvido. Mas é aqui na calagem que decide isso, e aqui na calagem que a gente vai colocar a classificação como devolvida. Isso. É isso? É lá na calagem que ela vai ser devolvida. Então, eu posso deixar a classificação aqui como devolvida, e aí eu vou inativar esse romaneio. Ele não vai fazer mais nada, esse romaneio ele vai ficar inativo no sistema. Ele não vai nem para frente nem para trás. Ele vai ficar lá na colheita como colhido, mas ele não entra ele não vai nem ser pesado, ele não vai ter nem volume. Perfeito, Thalita, mas isso também é importante nós enxergar quantas das cargas chegou aqui, porque não pode acontecer essa situação, mas acontece. A minha dúvida é só quem vai colocar a classificação ali como devolvido, que essa classificação, teoricamente, tem que vir aqui da calagem. Então, o pessoal do controle de qualidade, eu estou chamando o pessoal que vai preencher a calagem, eu chamei de controle de qualidade, tá? E eu estou puxando lá naquela lógica que a Maeli, desculpa, é Maeli ou Maeli? Me ajuda, Denise. Maeli. É Maeli, Denise? Esqueci se é Maeli ou se é Maeli. Sim, é a Maile. É Maeli. É Maile. Eu estou puxando lá daquela lógica que a Maile fez com a Camila lá da UBS. Então, lá no laboratório. Então, eu estou trazendo toda aquela lógica que a Maile fez com a Camila lá no laboratório aqui para a UBS. E não tem devolvido lá. Não tinha essa opção. Então, eu vou implementar essa opção, mas mesmo que for o campo que decide, vai ficar aqui no controle de qualidade, na calagem, de ficar essa classificação de devolvido. Eu entendo que eles não tomam essa decisão, mas aí eu preciso que vocês me falem se funciona deixar esse status de devolvido aqui, porque é na calagem que reprovou, ele vai ficar com o status reprovado e a classificação devolvida. Então, vai ter classificação semente, grão, indústria e devolvida. Vai ter uma classificação a mais aqui. Então, faz Perfeito. sentido deixar aqui na calagem para classificar. Faz, Thalita. Então, tá bom. Só fiquei com uma dúvida, Thalita, em relação a isso. Lá. Vou ter. Oi, pode falar, estou ouvindo. Desculpa. Em relação a isso, eu queria ver contigo o seguinte: você classificou ali 13 status, mas no sentido de
ela ser devolvida, por exemplo, se alguém, por acaso, falhar na análise desse status ali, devolvida, e ela passar na pesagem, ela corre o risco de aprovar na balança ali, de passar na balança? Não, porque uma vez devolvido eu vou inativar o romaneio. Se eu inativo o romaneio, você vai ver ele aqui. Esse status aqui, tá vendo? Classificação semente, vai ficar devolvido. E aí você não vai conseguir clicar nem nesse editar, não vai abrir essa tela e você não vai conseguir fazer nada. Essa vai ficar uma marca d'água, vai ficar como se fosse tudo claro. Então, na hora de colocar o peso na balança, eles não vão conseguir nesse romaneio. Por mais que o caminhão entre na balança, o pessoal lá do recebimento não vai conseguir colocar informações nesse romaneio. Ah, tá na balança. Aí eles vão, entendeu? Vai travar, o sistema vai travar esse romaneio. Ele não vai conseguir trazer nenhuma informação. Ao contrário do reprovado grão-indústria. O grão-indústria ele consegue pesar. O grão-indústria não vai entrar no fluxo do beneficiamento, mas o grão-indústria vai até o silo. Compreendi. O grão-indústria, só para você entender a particularidade da nossa estrutura, ele não dá entrada aqui. Só vai dar entrada em grão-indústria quando for uma prestação de serviço, uma colheita de milho, por exemplo. Quando for recebimento semente, só recebe semente, não recebe indústria. Marcelo, mas se eu tiver uma carga da lavoura, por algum motivo que eu vou dar entrada como indústria, ou vai para o Schmidt, ou vai para outra unidade? Teoricamente, aqui você não vai dar entrada como uma indústria, né, Marcos? Eu tenho outras dúvidas, mas pode seguir, Thalita. Acho que pode Teoricamente. falar. Se for em relação ao recebimento, pessoal, é melhor a gente falar agora, porque essas coisas eu consigo ir ajustando e já entregar para vocês ajustado, que são coisas simples, tá? Então, é importante falar a dúvida agora, porque aí já vai para vocês testarem ajustado. Tipo assim, Marcelo, se for descartado e a gente descarregar no Schmidt, como é que o Schmidt vai receber e vai colocar essa informação no sistema, se for de uma lavoura própria? Ou alguma situação? As unidades também vão receber semente, né? Tá, entendi tua fala. Então, Thalita, no caso de uma carga, a carga devolvida vai virar indústria, certo, Marcelo? As da lavoura própria, sim. A do cooperante eu devolvo para o cooperante, mas o cooperante Arno, Martiniano e afins. Então, vamos lá. Indiferente agora se é um cooperante dono da empresa ou não. Você existe sistemicamente falando, uma carga devolvida, ela pode dar entrada como indústria ou pode não dar entrada como indústria, certo? Não, aí ela tem a classificação, ou ela é devolvida ou ela é grão-indústria. São duas classificações distintas. Na verdade, são três, ou ela é semente, tá? Está respondido, Marcelo. A classificação... Se a carga reprovou, viu, Thalita? Só um segundo. Entendi. Se a carga reprovou e ela é de um cooperante sócio-proprietário, é só colocar o status como indústria, ponto. E aí vai dar entrada na respectiva célula, se ela é aqui na unidade X ou se é na unidade Y, independente daí nas células cadastradas. Correto, Thalita? Sim, quando a gente desenhou o escopo, ficou claro que tinha a possibilidade de entrar grão-indústria, que ele era pesado e que ele podia ser armazenado num silo. Tem um silo dedicado à grão-indústria. Então, só para reforçar para vocês, a classificação ela é muito importante porque ela libera ou ela trava etapas, tá? Se você classificar um romaneio como grão-indústria, ele vai no máximo até o silo. E depois ele libera a expedição desse grão-indústria. Você não vai conseguir mandar esse grão-indústria por um silo que vai ser beneficiado, porque a gente fez as linhas de beneficiamento, tá? Então, um silo classificado como grão-indústria, ele vai conseguir receber as classificações que foram reprovadas e classificado como grão-indústria. Os silos que estão na linha de beneficiamento, que vai desaguar, que as moedas vão desaguar lá no beneficiamento, que vai desaguar nas linhas 200, 600, 601, os reprovados todos, eles não vão conseguir ir para esse silo. Então, assim, a classificação, ela é muito importante, porque ela trava etapas, tá? Entendi, Thalita. Claro. Faz sentido. Grão-indústria ficou claro, Márcia? Ficou. Que você vai conseguir. Sim, Tá ficou. bom. Obrigada. Marcelo?
Ok aqui? Positivo. Então tá bom. Pessoal, eu sei que a Tanise falou, é invertido, mas na verdade não é invertido, tá? Então, tudo que a calagem aprovar ou reprovar vai refletir aqui nessa tela de recebimento. Essa tela de recebimento é uma tela que vai agregar tudo sobre o romaneio. Então, aqui vocês vão ter todas as informações do romaneio, até a rastreabilidade depois. Então, vocês vão saber para que silo que ele foi, e de acordo com o romaneio, para que moega, para qual secador, até para o lote. Eu vou incluir aqui linha de beneficiamento, que também é interessante, tá? E até se ele virou lote ou não, tá bom? Então, aqui a gente consegue fazer até a rastreabilidade depois do silo. Então, essa tela, ela agrega todas as informações do romaneio, para vocês darem entrada e ter essa rastreabilidade dele até onde a gente conseguir rastrear esse romaneio. Beleza? Thalita, só uma dúvida. Essa informação do romaneio já vai vir lá quando o motorista Vem no acessar o QR Code. aplicativo no QR Code, né? Correto? Isso, vem no QR Code. Isso, a gente, na verdade, a gente já fez o aplicativo, gerou, a gente só está pensando como que vocês vão fazer a leitura desse QR Code agora. Mas depois eu vou a gente vai puxar uma conversa só para falar da logística e desse aplicativo que vocês precisam fazer a leitura do QR Code. O QR Code é simples, né? Uma webcam lê, mas tem leitores específicos. Mas é isso. O QR Code ele é gerado lá no app da logística quando ele é vinculado para ir para um campo específico. O QR Code não, o romaneio. O QR Code também. O romaneio. Beleza? Vocês entenderam que está aberto aqui os campos para vocês fazerem o teste, como eu não estou entregando todas as telas integradas, o laboratório, com a logística, como não está tudo integrado, eu fiz dessa forma para vocês conseguirem validar as informações que estão aqui, principalmente as informações de cálculos, tá bom? E aí, depois que eu entregar o controle de qualidade, essas informações aqui, elas já não vão estar editadas mais. Vocês vão testar como? Colocar lá no controle de qualidade e ver se refletiu aqui. Então, conforme eu vou entregando as etapas, eu vou travando os campos aqui, que vai puxar automaticamente. Tá bom? Só mais uma dúvida, Thalita, ali em relação à umidade, vocês estão usando como ponto de corte para desconto o fator de 14%, que é o padrão cerealista, certo? Não, o desconto é feito em cima. Na verdade, eu estou transformando o quilo em unidade. Eu estou, na verdade, lá no controle de qualidade, eles fazem um peso, né, em gramas. Por isso que eu falei, a gente vai trazer em quilo aqui já para a tela. E aí eu estou transformando ao contrário. Estou pegando o peso deles lá, tanto da impureza como da umidade, então transformando em porcentagem. Era uma dúvida que eu tinha, é o peso real, então, porque hoje a gente trabalha com uma tabela de correção de umidade. Então, a gente corrige a umidade acima de 14. 13,9 não dá desconto hoje no nosso formato de recebimento. Entendi. Na verdade, o cálculo que a gente normalmente faz é esse. Se vocês fazem diferente, quiser me mandar uma tabela para eu implementar aqui, pode fazer. Eu coloquei padrão, tá? Que a gente tem. Então, o padrão que tem é o peso real lá que o controle de qualidade fez, tanto de impureza como de umidade. E aí a gente transforma. Tá vendo? O campo de umidade ele é travado. Aqui tem uma regrinha de 3 aqui por trás, que ele transforma aquilo em porcentagem. Certo? Aí, se vocês fazem o contrário, se tem um limite que não desconta da carga, se vai descontar só a impureza, não vai descontar a umidade, aí eu preciso que vocês me falam como que é isso, se vocês quiserem me mandar a tabela, ou se é fixo, até 14% no desconto, a Carol já ajusta e a gente faz essa trava aí. Perfeito. Marcelo, eu tenho essa tabela de correção, e aí a gente pode validar também isso a nível de empresa, né, porque, enfim, como é o sistema hoje e como a gente trabalha para ver se isso vai ser adequado. E aí a gente passa e a tabela já tem as formulazinhas bem certinhas para fazer o cálculo, Thalita, para fazer o ajuste.
É em cima da porcentagem, não em cima do peso, é isso que vocês fazem? É isso, Ela Márcia, tem um vocês fator fazem em cima exato, ela tem um fator de correção. Na tabela que a gente usa hoje, no sistema que a gente tem atual, ela tem ela tem um fator de correção que a gente faz que a gente corrige a umidade nessa tabela. Então, não é pela quantidade de água, é pela porcentagem de água que vocês fazem o desconto ou não. Então, aqui no caso, você está falando que eu tenho que fazer a conta ao contrário. Vocês veem a porcentagem de água e eu vou dar a quantidade de água. É isso? Hoje sim, mas isso é uma pauta que a gente pode levar para discussão, meu ponto de vista, para tomar decisão. Eu preciso ver como que vocês fazem lá na calagem, só isso, no controle de qualidade, porque pelo que eu vi lá nas contas que a Maile fez lá no laboratório com a Camila, é exatamente isso. Eles fazem em gramas lá a quantidade de água, né, quantidade de umidade, e aí a gente converte para porcentagem. Mesma coisa a impureza, pesa na amostra a quantidade e a gente faz proporcional ao peso da carga, tá? E faz ele em impureza. A conta que a Marlene passou da umidade é outro cálculo, Camila, não é? Camila, Thalita, não é para isso aí. Eu acho que tá... Não, eu peguei da lógica. Não, eu peguei da lógica que ela fez lá da UBS do laboratório. Tem uma lógica lá que elas fizeram. Então eu peguei lá da Lá na UBS parte do da laboratório. UBS, ali na parte do laboratório, tem alguns cálculos que a gente fez na época. Só teria que validar se ainda confirma aquelas regras ou não. Ah, sim, não é. Então, por isso que está aqui para vocês colocarem os valores e validar se o cálculo que eu estou fazendo está correto ou não, porque eu puxei de lá, tá? Se não for mais daquele jeito, é só me mandar a memória de cálculo que eu ajusto, Thalita. É pela porcentagem de água a umidade, não pela quantidade. E aí a gente faz o cálculo invertido, ok? A impureza é a mesma coisa, mas a impureza eu acredito que vocês pesam, né? Não tem como fazer o contrário. Hoje, É só isso, para Mari? contribuir o que a Márcia comentou, é bem essa lógica. Nós temos uma tabela dentro do ViaSoft hoje, em que a cada item novo, claro, é visto se vai ter correção, né? Sempre é informado se vai ter correção de algum desconto de umidade, mas é em cima do percentual. A partir de 14, alguma coisa que vai ser informado na emissão do romaneio, tem um valor a ser decrescido, digamos assim, do valor da entrada. Mas qualquer coisa também vocês podem me solicitar, que a gente pega um item de exemplo que tem esse cadastro de desconto de umidade, e aí eu posso fornecer, a Márcia, se quiser, eu posso fornecer para vocês darem uma olhada. Mas a Márcia tendo é isso aí, é em cima do percentual de umidade. Hoje, Tá, né, o vai na desconto ata, do tá? romaneio. Tá, Carol, anota aí para eles mandarem memória de cálculo do desconto da umidade no recebimento, por favor. Pessoal, falando aqui no recebimento ainda, tem uma pauta bem importante que a gente não falou no escopo da UBS, e na verdade a gente está começando a falar isso no campo agora, lá com a Eloá, que é o trigo, né? Então eu sei que aqui no trigo tem o pH, tem uma tabela de ajuste de pH, o trigo é diferente da soja. Então tudo que vocês estão vendo aqui é soja, tá? Apesar de que tá escrito, aqui é o ambiente de teste nosso, tá? Então, independente da cultura que eu botei aqui, mas essas memórias de cálculo é para soja. Eu estou fazendo a parte do trigo, tanto para campo, tanto para UBS, e como a gente não colocou exatamente, inclusive essa parte do pH, inclusive as rotas de beneficiamento, trigo tem rebeneficiamento. Então, o que eu vou fazer? Como a gente não discutiu o trigo, como a gente não colocou no escopo, eu vou pegar a lógica que eu estou fazendo lá para sementes butiá, o BS, tá? O campo eu estou tratando direto com a Eloá e estou fazendo os ajustes de trigo lá. Mas a UBS eu vou liberar exatamente como eu estou fazendo a lógica lá do trigo da butiá, que eu acredito que seja parecido. Aí depois nos testes a gente ajusta para
como vocês fazem aí na costa. Então, Viu, só para Thalita? vocês terem em mente que aqui é soja, quando vocês podem testar. Mais uma informação importante a se pensar em como o pessoal vai estar alimentando o sistema quando tiver esses tipos de ajuste e cadastro para itens novos. Porque hoje a gente faz via banco de dados. É um insert, aí a gente insere lá, são 1.700 registros praticamente, por item novo cadastrado de desconto. Então, até tem tela, mas a tela, acho que o César está participando da reunião, pode confirmar, não é prático, então a gente acaba fazendo via banco de dados, né? Isso está hoje com a TI, mas sabemos que é uma responsabilidade você inserir um desconto de umidade, ele tem toda uma regra, né? Então, seria interessante já ir pensando como que sistemicamente, né? E quem seria a área responsável para estar gerenciando esse tipo de regra, né? De desconto de umidade, impureza, enfim. Mas para comentar que hoje é via banco de dados e pela praticidade, né? Não entendi, você está falando a memória de cálculo? É isso, Patrícia? Não, é que assim, ó, quando o pessoal dá a entrada no romaneio, é informado o item, né? No exemplo do trigo. E aí são informados os testes, né? Os valores nos testes que foram realizados lá na calagem. Por exemplo, o desconto de umidade. Ele busca de uma tabela do banco de dados o percentual que vai ser aplicado de desconto em razão do percentual da umidade. E esse tipo de gestão pode ser memória de cálculo, não sei qual é o nome que você dá a isso, mas falando sistemicamente não, a nível de banco de dados. Eu tenho uma tabela, eu tenho as chaves, né, que vai ser o código do item, eu vou ter o percentual de umidade, hoje o sistema busca de lá. Mas a gente faz essa gestão diretamente em banco de dados. Para como que o pessoal vai estar gerenciando isso? Pode falar, César. Posso Não, na contribuir com verdade, você? César, deixa eu te cortar só um pouquinho. Vocês não vão gerenciar nada que é memória de cálculo, vocês têm que pedir para a gente alterar aqui, tá, Patrícia? Essa tabela que vocês vão me mandar de correção de umidade, eu tenho que fazer a lógica aqui. Vocês não têm acesso ao banco de dados. Então, tudo que é feito, Isso que é aí. direto, é aqui. Isso que eu queria comentar. Tudo bem, bom dia. Oi, O que César, bom acontece? dia. No ViaSoft você controla diferente, você controla por classificação. E a gente fazia classificação de todos os itens, entendeu? Para se ter a restabilidade dele. Nesse caso aqui, você vai fazer, todos os descontos de umidade vão serem unificados, correto? Isso é isso que eu entendi, né? Exatamente. Você colocando um item, você colocando a tabela de desconto de umidade, na cultura soja vai seguir essa, é isso? Exatamente. Se for diferente entre soja e trigo, eu preciso da lógica da memória de cálculo da soja e do trigo. E o sistema vai fazer isso automaticamente de acordo com a cultura. Vocês não vão fazer Perfeito. isso manualmente. Não, é bem isso De aí. acordo com a cultura, ele já vai É isso puxar. aí. É E isso aí. precisando de alteração, vai ser solicitado a Agroforce para fazer a atualização. Isso. E Sim, essa tudo que memória for de memória de cálculo, cálculo, vocês têm que pedir por e-mail para a gente registrar, ter um protocolo lá, que fulano pediu, fulano autorizou, fulano pediu, ciclano autorizou, e na dia tal, a data foi alterada. Então tem um GMUD lá que a gente faz, manda para vocês depois que está em produção, tá? Tem todo um trâmite para a gente fazer esses tipos de alteração. Agora não, que está em teste, a gente altera e vocês testam. Mas quando subir para produção, que for fazer essas alterações, tem todo um fluxo lá que vocês têm que pedir, alguém tem que autorizar, e aí a gente manda o GMUD para vocês aprovarem e publica, depois de alterado, lá com previsão tudo certinho. Então, depois, mudem agora, porque depois é mais complexo. a questão, assim, para a gente, tipo assim, para ter um entendimento. Essa tabela de desconto de umidade, me corrija se eu estiver errado, mas a gente pegou um exemplo delas de uma cooperativa, que daí ela utiliza o quê? Ela tem essa correção e, além disso, também já está embutido um valor que ele foi feito um estudo e que é o custo para você secar isso para chegar até 14 de umidade. É isso que está embutido.
É isso aí. É isso aí, César. E a questão do preço também, né? De ter uma estimativa de quanto tu tem de umidade para saber mais ou menos quanto de peso tu vai ter depois de seco, né? Exatamente, exatamente. É que lá na secagem a gente já vai dar um peso corrigido, né? Depois que secou, de acordo com a quantidade de água perdida, a gente dá um peso corrigido para vocês já também. Então, assim, enfim, me mandem a Mas lógica de perfeito. vocês, só para eu entender que eu acho É, que, na verdade, essa lógica por umidade é só um depara de peso para porcentagem que vocês fazem, isso com a tabela que eu estou pensando, tá? Então, exatamente. é um D de peso para porcentagem, que é uma regrinha de 3 padrão lá que vocês estão fazendo. Aqui a gente está fazendo na unha, independente de qualquer peso, a gente vai dar a porcentagem exata, aqui com 2 casas decimais. O que vocês fazem é fazer um padrão disso daqui que eu estou fazendo. Vocês É, pegaram e padronizaram, engessaram. E estão falando que até 14% vocês estão falando para eu não descontar aqui do peso líquido da carga que vocês vão descontar depois lá no secador, se precisar secar ele depois, né? Porque tem a possibilidade dele perder peso, perder água no silo também, né? Se tiver, dependendo do. Porque a soja é higroscópica. O trigo é higroscópico, pessoal, ele também perde peso também. de acordo com a umidade do ar. É, Márcia? O trigo também é higroscópico ou não? A soja eu sei que é. Ele perde peso perde água no silo? Vai perder a A Márcia umidade tá aí. no silo. Vai perder com a aeração. Sim, Foi? sim, Sim. o grão perde umidade no silo. Mediante a Ah, aeração. tá. O trigo também, ele é higroscópico igual a soja. Exato. Então, Sim. tem a probabilidade dele perder peso no silo. Então, tanto o trigo como a soja. Então, esse peso já estaria corrigido, independente da umidade que ele entrou, entendeu? A gente já estaria corrigindo esse peso aqui. Mas mandem a tabela, só para eu entender se é isso mesmo, tá? Se é um deparo do peso para porcentagem que vocês falam. E coloque lá também até quando não é para eu descontar. Deixa lá bem, bem bonitinho ali, para eu registrar isso e só incorporar lá no escopo essa Tá. parte E que não vai, e é vai para montar a descontar. tabela para mandar para a Thalita? Eu mando na ata e depois vocês me mandam. Eu vou colocar lá na ata itens pendentes Beleza. e aí vocês me mandam para eu fazer essa correção. Se me mandarem É hoje, importante eu a gente libero para ter, vocês amanhã já corrigido com essa memória de cálculo, tá? é importante a gente ter o nome, Thalita, de quem vai mandar. Não entendi, tá longe, Tanise. Importante ter o nome de quem vai te mandar para não ficar o mesmo dono. E Ah, daí sim, é ninguém tem. A Márcia que vai mandar, é isso, Márcia? Que eu acho que é a Márcia que tem, né? Desculpa, Thalita, repete. Ah, não, a Tanise está perguntando quem que vai me mandar a tabela da umidade. Tu tem? Eu tenho essa tabela. Um caminho já na sequência Então, do final da chamada. então tá bom. Eu vou mandar na ata, mas aí a Márcia falou que tem, então ela já manda para nós. Só coloca ela certinho, eu só preciso que vocês mandem bem destacado. Descontar acima de tantos por cento de umidade, por favor. É isso. A impureza não tem segredo, né? Vocês vão fazer o peso da amostra, a gente faz proporcional ao peso sem a tara, o peso bruto menos a tara, e desconta a impureza, certo? Impureza não tem segredo. Confirma para mim, pessoal. Se é isso mesmo? A tabela da impureza é assim, é desconto daí depois que tu desconta a umidade, desconta a impureza. Mas o cálculo da impureza é em cima do peso lá da que a calagem Isso, fez, né? E isso, aí a é gente em faz cima a do peso. porcentagem em cima do peso bruto menos a tara e faz uma regrinha de Isso, 3 aqui e tem a porcentagem. A impureza não tem isso. segredo. Não, Então tá bom. impureza é mais simples o cálculo. Então tá bom. Não. Então tá, a memória de cálculo tá certa. Mas vocês confirmam aí, tá? Porque às vezes eu fiz a memória de cálculo num sábado à tarde, sabe? E aí eu já sucumbi. Mas aí vocês confirmam aí a memória de cálculo da gente. Enfim, quebra de carga também é em cima dos valores de entrada ali. Na verdade, a quebra de carga
é o bruto em relação ao líquido da carga aqui, né? Quanto por cento que vai dar de quebra de carga. E fechamos. E aqui a rastreabilidade, depois no final vocês vão ver como é que ela vai ficar. Vamos assim agora. Fechamos aqui. Entenderam como é que vocês vão colocar o romaneio? Tá? É a mesma tela Essa do quebra, inserir. ela vai ser na porcentagem da análise. Essa quebra, para eu fazer, eu preciso ter a tara. Então, não vai sair na análise, né? Porque tudo que eu preciso da tara do caminhão só vai sair depois que o caminhão descarregar na moega e pesar vazio na balança. Então, a minha memória de cálculo aqui, ela precisa da tara. Aqui também, eu preciso da tara. Aqui também, eu preciso da tara. Tudo que eu preciso da tara, esse valor aqui vai ficar zerado até tarar. Ah, eu entendi. Porque tem uma simulação que a gente faz de qualidade que é simulando a quebra do aproveitamento de semente, mas daí é outra coisa, né? Não, aproveitamento de semente é a mesma conta da... É assim, ó, se a quebra de carga deu 10%, o aproveitamento de semente é 90%. Entendeu? É a mesma coisa, só que eu fiz menos 1 ali, para ter a quebra de carga na conta. Aí, se eu tirar o menos 1, fica o aproveitamento da carga. Entendeu? Não. Não entendi, porque o que a gente faz hoje no entendimento nosso de quebra de carga, a quebra da matéria-prima, é a gente simular quais as peneiras aquela cultivar, ela tem o histórico de passar no beneficiamento, a gente passa a amostra no espiral, e aí a gente vê o aproveitamento da matéria-prima, o que vai virar simulando o processamento dela na indústria. Isso daí não é quebra da carga. Isso daí é quebra lá no beneficiamento. É outra Isso, conta. mas a gente faz essa simulação hoje, na entrada, para nós ir enxergando quanto que vai dar de quebra de beneficiamento para ver a quantidade de matéria-prima a internalizar. Então, não é essa quebra aqui, né? Isso aqui é a quebra da umidade e da impureza. Exatamente, é da quebra da umidade da impureza, porque como que eu vou fazer um cálculo do beneficiamento, sendo que vocês não sabem nem qual que é a peneira ainda? Vocês vão ver a peneira lá na frente. Sim, Thalita, mas na última safra a gente utilizou essa metodologia para nós balizar a nossa entrada e entender como é que estava o aproveitamento. Então, a gente pegou quebras históricas e a gente fez uma simulação. E aí, por essa simulação, a gente tende a ter um valor próximo do que vai acontecer na UBS depois, para nós entender se a gente precisa internalizar mais ou menos matéria-prima para ser mais assertivo no número de entrada. Bom, aqui, eu não consigo fazer essa lógica aqui, tá, Márcia? Pensando em números, eu não entendi muito bem essa lógica sua, mas a gente vai ter a quebra lá no beneficiamento, tá? Mas se você quiser me mandar como é que vocês fazem essa conta, ou se tem só em cima da quebra de carga, se você quer que eu coloque uma porcentagem padrão aí, maior para vocês, sei lá, Thalita, coloca aí que vai quebrar 5% a mais além da quebra de carga, para a gente poder ter uma noção melhor de quanto realmente vai sair embegado lá na ponta. Ah, mas eu não consigo fazer essa lógica de peneira sem ter peneira, porque eu só tenho peneira no beneficiamento. Tá. Mas me manda aí a memória para eu entender como é que você fez isso daí, para eu entender se tem alguma possibilidade. Hoje, Perfeito. pelo jeito que você me explicou, eu não consigo. Não consigo ver, tá? Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Só uma pergunta, não, eu precisei sair no banheiro, voltei agora. Não foi passado em nenhum momento a quebra por carga de cooperado, é isso? É isso que a gente estava falando, quebra de carga por romaneio. Creio que por cooperante a gente vai ter lá naquele relatório, né, de rendimento de semente, tem a quebra. Tem, Carol, a quebra de carga lá naquele relatório de rendimento de semente? A gente fez, não me recordo. Ele quer abrir Eu vou lá. dar uma olhada aqui. Porque hoje é um teste que ele entra carga a carga, é feito na hora. Então, cada carga é feito a simulação do aproveitamento, simulando um beneficiamento cada carga.
que entraria dentro dos testes de qualidade de entrada. Não, mas o que a Tanise falou do cooperante, o que a gente está vendo aqui, Tanise, é um relatório, o quebra de carga é romaneio a romaneio. Foi assim que eu fiz. Aí você está falando que precisaria vir um relatório agregado a porcentagem lá para eu fazer uma média de quebra de carga de uma propriedade, por exemplo. E aí eu pego todas as propriedades do cooperante. É isso? Ou por campo, não sei o que você está... Precisa de alguma forma isso. Mas eu digo, a quebra da carga vai aparecer aqui, é nesse momento que a gente faz ela, né? Sim, ela está aqui, mas o que a Márcia está falando, que o jeito que a gente fez aqui não é o jeito que vocês fazem. O que eu disse para ela é que a quebra de carga considerando umidade e impureza. E a gente O que simula a ela carga fazem, ela uma peneira ela considera as pré-definida. peneiras. Isso. Aí eu falei para ela que eu não consigo visualizar isso, então, porque eu só tenho peneira no beneficiamento, né? Então não tem como eu fazer uma quebra de carga no recebimento visualizando a peneira. Não foi passado em nenhum momento para a Agroforce esse esquema, então. Não, estou ouvindo pela primeira vez que a quebra de carga considera a peneira de beneficiamento. Então, eu preciso entender como é que é essa memória de cálculo de vocês, como que vocês fazem isso, para eu ver possibilidades de como que a gente faria essa porcentagem, tá? Pessoal, ó, só para ficar claro, coisas simples agora na hora dos testes, tá? Eu consigo ajustar para vocês, coisas simples. Thalita, a gente não te passou que uma tabela aí de porcentagem de umidade, que é uma regrinha de 3, ok, eu consigo arrumar isso, é tranquilo, se vocês mandarem hoje, amanhã eu já mando para vocês. Coisas mais complexas, que vão envolver muito tempo, que já vai, que eu já vou ter um impacto de orçamento, de horas, aí a gente vai colocar ali num gap list, tá? E aí a gente vê como que faz. Então, me mandem tudo agora para eu entender o que eu já posso fazer e o que é mais complexo de fazer para a gente avaliar, tá? Então, essa conta da quebra de carga aí, provavelmente a gente precisa avaliar, porque envolve outros steps, inclusive trazer média histórica de beneficiamento por peneira, e aí eu não tenho peneira, como é que vocês trabalham sem saber a peneira que está internalizando, enfim, muitas questões na minha cabeça nesse momento. Mas manda aí como que vocês fazem a quebra para eu ver. Fechou? Pessoal, alguma dúvida a mais? Sim, Thalita, fechou. Tá bom. Bom, então vocês entenderam que o inserir tanto do campo é um romaneio novo, e aqui vocês vão para a mesma tela e edita. Vocês também entenderam que aqui vai ser a tela do controle de qualidade, que eu tô sofrendo para fazer. Quase te liguei semana passada, viu, Manny? Que eu tô sofrendo um tiquinho para fazer o controle de qualidade. Mas vai sair essa semana, se eu conseguir fechar todos os cálculos. Ok? Recebimento é isso. Aqui vocês conseguem baixar um relatório com todos os romaneios que derem entrada, tá? Esse Excel aqui, ele baixa tudo que tem na tela, então vocês conseguem baixar um Excel com as informações de todos os romaneio a romaneio, dessa safra e dessa UBS, tá? Aqui vocês conseguem selecionar a UBS que vocês querem ver. Então, se eu tiver dúvida da questão do controle da qualidade, pode chamar. Não se preocupe, porque daí a gente ajuda já ir montando certo, né? Sim, eu vou terminar e eu tinha pensado em terminar a lógica da tela, que ficou uma tela bem bonitinha, vou falar a verdade para vocês, bem intuitiva, que quando eu fiz o front era para ser super prático e intuitivo, tá? Mas a minha ideia é pegar o Gustavo e a Melly depois e validar ela pronta, tudo, antes de entregar aqui para vocês. Tá. Validar todos os cálculos com eles, já que foi eles que fizeram lá no laboratório. Tá bom? Mas eu só preciso terminar esses cálculos lá, que são muitos, é 1 milhão. Usei até ressuscitei, Tanisa, a minha HP da faculdade, tá? Mas é isso. Então vamos pro PCP?
Essa é a tela de entrada de vocês, tá? Ela já está aqui com uma sendo organizada pela previsão de colheita. Então, quando vocês entrarem na OBS, essa primeira tela que vocês vão verem é a tela de programação do PCP, tá? Vai ter organização de fila, vai ter a tela de controle de frota, que essa tela é a principal que vai se conectar lá com o laboratório, com o aplicativo de logística, mas mesma coisa lá da OBS. Não estão totalmente finalizadas, tá? A gente vai... Na verdade, a fila e o controle de frota eu vou até deixar marcada água para mandar para vocês, porque eu estou mexendo nelas agora. Então, vocês vão ver só a programação. Qual que é a principal função dessa tela? Quando vocês entrarem lá na homologação, a Márcia já colocou informações no caderno de campo de trigo. Então, vocês vão ver aqui, nessa tela, deixa eu ver aqui se eu já consigo abrir a homologação para mostrar para vocês. Vocês já vão ver naquela tela todas as informações de trigo que a Márcia colocou. Tá aqui. Então, eu não vou conseguir mostrar na homologação para vocês agora. Mas, lá vocês já vão ter todas as informações de trigo que a Márcia colocou. E vocês já vão conseguir ter uma noção de como que funciona essa tela aqui da previsão de colheita. Então, se já teve colheita, vai aparecer aqui o início da colheita e já está trazendo status reais do campo. Certo? Então, uma vez que vocês têm essa lista, vocês conseguem fazer a programação de toda a linha de beneficiamento. Eu fiz de trás para frente, tá? Eu fiz da linha de beneficiamento, para as moedas. Eu fiz ao contrário, para vocês selecionarem a linha de beneficiamento primeiro e a moeda depois. Alguma dúvida em relação a essa tela? Vamos lá. Inicial? Vamos lá. Thalita, só para... Peguei aqui a primeira linha como exemplo, tá? Muito bem, milheto 003 ali. Previsão de colheita, então a respectiva data que vocês mencionaram. A cultivar, qual cooperante, a fazenda, bacana. E a área plantada em hectares. Produtividade, então sacas por hectare, total estimado. Ok, as datas são fictícias. A minha primeira pergunta, ela é, eu tenho a previsão de colheita para 20/11, amanhã. Aí, no dia de hoje, chove. O pessoal da área técnica consegue entrar nessa linha que eles lançaram e editar a previsão da data de colheita? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, ali nós temos o status colheita parcial. Então, vou pegar aqui esse mesmo exemplo. Das 3.600 sacas, faltam 600 ou faltam 3.000? Quantas faltam? Para facilitar também a programação. Essa seria, talvez, minha pergunta inicial, e, obviamente, daí teria que fazer os testes, brincar um pouquinho, né, com a plataforma para poder iniciarmos aí a mais tratativas em relação a dúvidas que vão surgir. Caiu o sistema. Caroline, sabe se a Thalita tá on? Acho que a Thalita caiu, pessoal. Acho que sim. Ela acabou de falar que acabou a energia na casa dela.
Marcelo, com relação a essa tua pergunta, é bem importante que fique olhando hoje de manhã no PCP, né? Que fique, que essas alterações apareçam, assim, com... A gente olhou as ordens de carregamento, né? Tipo, altera o a senha, altera... histórico. Isso, altera a senha de carregamento, altera a senha, altera a senha. Que isso apareça de alguma forma em cima da senha, ou enfim, em algum lugar, revisão tal, é a revisão 0, é a revisão 1, é a revisão 2, que a gente vai ter noção do quanto isso já foi alterado, entende? E aí, olhando isso para as datas de colheita, agora eu me lembrei de hoje de manhã com relação a PCP também. Marcelo, eu fiquei com uma dúvida. Coisas, porque hoje tem muito sentimento de coisa, né? Vem o carregamento trava porque altera tantas vezes a senha, tá? Quantas? Ninguém tem essa informação. Os caminhões não estão entrando porque a data da colheita estava errada. Mas alguém viu se foi alterado, se não foi alterado. Sabe, essas coisas a gente não tem. A gente diz que acontece alguma coisa, mas a gente não tem isso rastreado, sabe? Marcelo, assim, exemplo daquele cálculo é uma boa pergunta, porque, exemplo assim, eu tinha que colher 3.600 sacos. A colheita está em andamento, tá? Desses 3.600, eu vou levar 2 dias para colher. Correto? O total que eu tenho que trazer desse campo é 13.600, mas eu posso levar 3 dias para colher 13.600. E aí, o que descarregou vai descontando os 13.600 ou tu vai enxergar sempre o total do campo? Ele vai autoalimentando? É essa a tua dúvida? Quando nós vamos ter nesse sentido, tipo, eu vou chegar amanhã e vou enxergar lá parcial. Eu considero 600 sacos ou 3.000 que falta vir. Daqui a pouco nós vamos ter que trabalhar, vamos aguardar a Thalita aí. Pessoal, a Thalita pediu desculpas. Ela perguntou se a gente consegue seguir essa reunião amanhã. Infelizmente, explodiu um poste na rua da casa dela, e aí ela ficou sem bateria, e aí sem o notebook, no caso, né, sem internet, e aí a gente não vai conseguir dar sequência na reunião. Tem algum horário disponível, vocês, amanhã, que a gente consegue seguir isso? Ela é a melhor pessoa para responder para vocês todas essas dúvidas. Eu voltei de férias ontem, então eu estou ainda pegando para acompanhar ali o projeto. Acredito que